Oi, gente! Dando sequência ao nosso estudo sobre termoquímica, hoje a gente vai aprender como relacionar a estequiometria nas reações de combustão. Então, olha só, na semana passada a gente estudou entalpia de formação e entalpia de combustão. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a entalpia de formação é a energia envolvida na formação de 1 mol de qualquer substância em condições padrão. A gente aprendeu também que não tem como, que até hoje não é possível determinar experimentalmente a entalpia de formação das substâncias. O que a gente tem condição de medir, de determinar experimentalmente, é a variação de entalpia das reações químicas. Então, a gente usa essa diferença de entalpia para determinar de forma indireta a entalpia de formação das substâncias compostas, levando em conta uma convenção de que, para substâncias simples, a entalpia de formação é zero. E aí a gente consegue, então, determinar a entalpia de formação das substâncias compostas. Esses valores já foram determinados experimentalmente e eles já foram tabelados, listados. E a gente usa essa informação, a entalpia de formação, para poder calcular a entalpia de reações químicas, como por exemplo das reações de combustão. Então, a partir dos dados fornecidos sobre a entalpia de formação das substâncias, é possível calcular a entalpia padrão de combustão. E o que é isso? A energia envolvida na queima de 1 mol de qualquer substância. Hoje a gente vai aprender como utilizar a estequiometria para prever a energia liberada em qualquer quantidade, não só para 1 mol, mas para qualquer quantidade de substâncias que sejam submetidas a reações de combustão. Isso é importante porque a gente pode prever, por exemplo, o impacto ambiental de determinada atividade industrial em situações reais. Então, esse é um cálculo que tem uma aplicabilidade prática bastante importante. Para ilustrar isso, a gente vai usar um exemplo. Então, eu já coloquei aqui o exemplo, já coloquei a resolução previamente, mas eu vou fazer isso com vocês aqui, para vocês poderem acompanhar. Então, olha só o exemplo. Com base nos dados fornecidos a seguir, determine a energia envolvida na queima de 880 gramas de propano. O propano é a substância C3H8. Então, olha só. Essa questão já deu a equação de combustão do propano e ele já deu inclusive ela balanceada. Se a questão não tivesse fornecido essa informação, você saberia, então, toda reação de combustão, ele está falando que é a queima do propano. Você já saberia que o propano vai reagir com oxigênio. Combustão é isso. Um combustível, a substância que vai sofrer combustão a gente chama de combustível, reage com oxigênio e produz gás carbônico e água. Todas as reações de combustão têm essa estrutura. Um combustível reagindo com oxigênio, que é o comburente, e produzindo gás carbônico, que é o CO2, e água, que é o H2O. Se a questão não tivesse dado essa informação, você teria condição de montar essa equação e depois, posteriormente, de balancear. Aí você ia chegar nesses coeficientes aqui, ó, 1, 5, 3 e 4. No caso, a questão já forneceu a equação balanceada e você não vai precisar fazer isso. Mas se não tivesse fornecido, você teria condições, pelo que a gente já aprendeu até agora, de montar essa equação e de balancear. Isso não vai ser preciso porque já está aqui. Então, olha só. Foram dados a massa molar do propano, que é 44 gramas por mol. Lembrando que massa molar é a massa de 1 mol. Então, 1 mol de propano são 44 gramas. Isso aqui foi um dado informado na questão. E também foram fornecidas as entalpias de formação em kJ por mol do propano, que é mais 72,3, do gás carbônico, que é menos 393,5, e da água, que é menos 241,8. Então, esses são os dados informados. O que a questão pede? Para você calcular a energia envolvida na queima de 880 gramas de propano. A primeira coisa a se fazer, o primeiro passo, é você calcular o ΔH. O que é o ΔH?
é a entalpia de combustão. Qual que é a entalpia envolvida na queima de 1 mol? Isso a gente já aprendeu a fazer na aula passada, né? É a entalpia de combustão. Então, para calcular o ΔH, é a mesma fórmula. O ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Quem são os produtos dessa reação? Gás carbônico e água. Então, é a entalpia dos produtos, que está nessa primeira chave aqui, ó, a entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. Quem são os reagentes? Propano e oxigênio. Então, menos a entalpia dos reagentes. Então, vamos lá. Entalpia dos produtos. São a equação de combustão do propano. Por essa equação, a gente consegue ver, né, visualizar, que nessa reação são formados 3 molos de gás carbônico. Então, 3 vezes a entalpia do CO2, ó, que é menos 393,5, então 3 vezes menos 393,5, mais a entalpia do outro produto, que é a água. Então, são formados 4 mols. Então, 4 vezes a entalpia da água, que ó, menos 241,8, menos a entalpia dos reagentes. Quem são os reagentes? Propano, tá vendo que do propano o índice é 1? Então, a entalpia do propano é mais 72,3, mais 72,3. A entalpia do oxigênio, gente, é 0. Por quê? Substância simples. Tá? Então, a entalpia de substância simples é 0. Por isso que, quando a gente vai calcular o ΔH, eu só coloquei o do propano, porque seria mais 0. Então, mais 0 não precisa colocar. Substância simples tem entalpia igual a 0. Se eu for resolver essas contas aqui, eu vou chegar nesse resultado aqui, ó. 3 vezes menos 393,5 dá 1.180,5 mais 4 vezes menos 241,8 dá menos 967,2. Menos vezes mais, menos, eu já elimino essa chave, 72,3. Chave colchete, né? Tô falando errado. Eu eliminei esse colchete. Então, ó, seguindo aqui nas contas. Menos 1.180,5 mais vezes menos 967,2 menos, segue aqui, 72,3. Resolvendo ainda a última continha desse colchete aqui. Menos 1.180,5 menos 967,2 dá menos 2.147,7 menos 72,3. Quando eu faço essa conta aqui, ó, menos 2.147,7 menos 72,3 vai dar menos 2.220 kJ por mol. Então, esse aqui é o ΔH da reação. Quando eu calculei isso daqui, o que eu consegui identificar? Que para cada mol de propano queimado, vão ser liberados 2.220 kJ de energia. Lembrando, gente, que se eu falo de combustão, eu estou falando de reações exotérmicas. Toda combustão é reação exotérmica. Então, todas as vezes que eu calcular o ΔH de combustão, a entalpia de combustão, eu tenho obrigatoriamente que achar um valor negativo. Esse valor, não existe energia negativa. Esse valor negativo aqui, esse sinal negativo aqui, indica que essa energia foi liberada no processo. Ok? Então, olha só, eu descobri que, acabei de calcular, que a energia liberada na queima de 1 mol de propano é 2.220. E por que eu sei que é essa energia liberada na queima de 1 mol? Porque olha aqui, o coeficiente do propano na equação balanceada é 1. Se esse coeficiente aqui fosse 2, eu teria que dividir esse resultado por 2 para achar o ΔH para cada mol. Se fosse 3, eu teria que dividir o resultado por 3. Mas como aqui o coeficiente é 1, o resultado já é o ΔH de combustão dessa reação. Bom, o que a questão pede? A questão pede para você calcular a energia envolvida na queima de 880 gramas. E eu descobri a energia envolvida na queima de 1 mol. Agora, olha só, a questão me deu que a massa molar do propano é 44 gramas. O que quer dizer isso? Que 44 gramas é 1 mol de propano. Então, agora eu vou partir para a segunda parte dessa resolução, que é aplicar a estequiometria, que é fazer uma análise da estequiometria dessa combustão. Então, veja bem,
44 gramas é 1 mol. E eu quero saber a entalpia envolvida, a energia liberada na queima de 880 gramas. Se 44 é 1 mol, 88 gramas é X mols. Quando você multiplicar cruzado, você vai chegar no resultado que é 20. Esse resultado você poderia chegar nele de forma simplificada, sem fazer todas as contas, porque olha só, 44 para 880. Se eu multiplicar 44 por 2, não é 88? E se eu multiplicar 88 por 10, não é 880? Então é 2 vezes 10, ou seja, 20. Você poderia fazer essa conta mentalmente, usando essa estratégia. Ou então você poderia multiplicar todos os valores cruzados mesmo, 880 vezes 1, depois 44 vezes x, aí isolava o x. 880 dividido por 44, você vai chegar em 20 do mesmo jeito. O que eu acabei de calcular aqui? Que 880 gramas de propano corresponde a 20 mols. 880 gramas de propano são 20 mols. Se 2.220 é a energia envolvida na queima de 1 mol, então 2.220 vezes 20, que dá 44.400 kJ, é a entalpia envolvida na queima de 880 gramas. Então é isso. Aplicar a estequiometria em reações de combustão envolve 2 passos. No primeiro, você calcula o ΔH, onde você vai achar a energia por mol. Num segundo passo, você tem que analisar quantos mols estão envolvidos na questão que você está calculando e multiplicar pelo número de mols que você encontrar. Então, são esses 2 passos. Bom, é isso de estequiometria nas reações de combustão. Tudo isso que eu expliquei aqui, que eu falei, está num texto que eu deixei aqui na plataforma e tem também uma lista de exercícios para vocês praticarem. Então, coloque em prática isso que você aprendeu agora respondendo a lista e se tiver dúvida, me chama nos dias que eu atendo no EO. Boa semana e bons estudos!